Abramos a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, e eu quero fazer a leitura do verso 7 ao verso 18. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 18. Muitos aqui já sabem que 2 Coríntios é uma carta onde o apóstolo Paulo ele faz uma defesa do seu ministério, da sua autoridade apostólica, mas onde ele também revela a sua dependência no Senhor. E nós vamos então acompanhar um pouco sobre esse testemunho do apóstolo com relação à sua vida com Deus. 2 Coríntios 4, de 7 a 18, diz assim a palavra de Deus: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabe, irmãos, quando eu olho um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, quando percebemos o seu testemunho, a sua caminhada sobre essa terra, certamente o apóstolo Paulo, ele seria uma das pessoas mais rejeitadas por uma boa parte do movimento evangelicalista brasileiro. E quando eu falo sobre uma parte desse movimento, eu estou falando daquela parte triunfalista, daquela parte que diz que o crente vai ter a vitória, não adoece, ele vai conseguir os bens materiais, que Deus de alguma maneira vai conceder a bênção, e bênção ali significa bens materiais e uma situação financeira confortável. Eu acredito que Paulo seria uma das pessoas mais perseguidas por estes grupos. Porque nós percebemos que o apóstolo Paulo, quando ele fala da sua situação, ele enfatiza o fato de que o seu ministério, a sua vida, depende de Cristo e que ele, no seu ministério, ele vai se corrompendo externamente por causa de Cristo. E é por isso que nós percebemos que há aí uma contradição com aquilo que muitos pregam hoje, dizendo que a vida com Deus é uma vida onde a pessoa ela sempre vai prosperar, ela vai melhorar, ela vai ter o melhor em termos de bens materiais, quando o apóstolo Paulo, ele sempre fala em esmurrar o seu corpo, em se entregar para a morte, na corrosão da sua vida, para que o seu interior cresça e para que Cristo seja glorificado. E é impressionante porque o apóstolo Paulo, como eu disse, ele está fazendo aqui uma defesa do seu ministério. E nós vamos perceber que o centro
da pregação era Cristo. Se você der uma olhada aí nos versos 5 e 6, o apóstolo Paulo vai deixar bem claro que o centro da sua pregação é Cristo e que, de fato, Deus vem iluminando a mente das pessoas para que compreendam a supremacia, a centralidade de Cristo. Por isso, Paulo não pregava a si mesmo. Paulo não pregava uma religião. Paulo não pregava uma denominação. Paulo pregava a Cristo. Cristo era o centro do seu ministério. Cristo era o centro da sua pregação. E é nesse sentido que Paulo agora, quando ele fala sobre esse Cristo, que é o centro da sua pregação, ele vai agora fazer um contraste entre ele mesmo, Paulo, e Cristo na vida do apóstolo. E, irmãos, é impressionante, porque o que Paulo vai dizer, iniciando esse contraste, ele vai dizer: temos, porém, este tesouro. E que tesouro é esse? Está nos versos 5 e 6, a Cristo, a pregação do Evangelho, a supremacia do Senhor, não outra coisa, não é o homem, não são as pessoas, não são os crentes, mas Cristo. Cristo como a supremacia. Ele diz, então, nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando o apóstolo Paulo, ele compara a sua vida e a vida dos crentes como um vaso de barro que contém um tesouro, algumas pessoas acreditam que Paulo está falando de um costume da época onde talvez as pessoas guardavam seu tesouro, seu ouro, a sua prata, suas pedras preciosas dentro de vasos de barro, mas não é isso exatamente. O que Paulo está usando aqui é uma figura muito interessante, porque na época do apóstolo Paulo, eles utilizavam esses vasos de barro para guardar documentos importantes. Eles utilizavam esses vasos de barro para colocar ali cartas, documentos, livros, onde eles, pela sua preciosidade, deveriam ser preservados ao longo de muitos anos. É por isso que os achados arqueológicos hoje, quando eles encontram livros inteiros, papiros, esse material ele é todo encontrado dentro de vaso que é totalmente fechado. Para os irmãos terem uma ideia, na década de 1940, um pastor ali no Oriente Médio, ele começou a jogar pedra para dentro de uma caverna. E ele então, quando ele joga, ele ouviu como se um vaso quebrasse. E aí então ele entra e ele percebe um vaso rachado, ele abre aquele vaso e ele acha ali pergaminhos. E ele acha outros vasos. E nós temos então, irmãos, um dos maiores e mais importantes achados da palavra de Deus, onde livros inteiros, como o livro de Isaías, estava totalmente preservado dentro desse vaso há quase 2000 anos. Por isso, Paulo não está falando necessariamente de pedras preciosas, isso eles guardavam em outros lugares. Guardavam em saquetel, em saquinhos de couro, em outros lugares. Mas Paulo está falando aqui de pessoas que tinham documentos importantes, e esses documentos eram então preservados em vasos, porque esses documentos eram como um grande tesouro. E é claro que nesse sentido nós entendemos a metáfora de Paulo, porque ele diz, temos porém este tesouro. Que tesouro? O Evangelho, a pregação de Cristo. Ele diz, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Nós somos aqueles que preservam íntegros o conteúdo do Evangelho. E nós preservamos então todo esse conteúdo para a glória do Senhor. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que os vasos antigamente, eles eram utilizados para guardar documentos valiosos. Eles, de fato, tinham poder para preservar esses documentos intactos por séculos. Por isso que
um arqueólogo hoje, quando acha ali no Oriente Médio esses vasos, ele fica feliz da vida, porque ele sabe que encontrou ali documentos antiquíssimos de 1.500 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, e ele pode então pesquisar sobre este material. É o que Paulo está dizendo. Paulo diz: nós somos vasos de barro, vasos que em si não possuem nenhum valor, vasos que são desprezíveis na sua forma, vasos que em si eles não têm valor algum, mas eles adquirem um grande valor, não por aquilo que são, mas por aquilo que preservam. E nesse sentido, Paulo está falando que ele e os demais crentes preservavam a Cristo. E, irmãos, o apóstolo, ele tinha consciência disso. O apóstolo, nessa época, ele já enfrentava a oposição por causa da sua pregação. Na época do apóstolo Paulo, começou a surgir movimentos agnósticos, onde essas pessoas, elas simplesmente, movimentos gnósticos, melhor dizendo, onde essas pessoas, elas simplesmente queriam juntar todo o aparato do evangelho a um misticismo que era comum nas religiões do Extremo Oriente e nas religiões da Grécia e de Roma. Eles diziam que Cristo, por exemplo, era um fantasma. Eles diziam que Cristo nunca havia obtido um corpo físico. Eles diziam que as pessoas, elas só tinham conhecimento do evangelho se elas, de forma misteriosa, mística, tivessem um relacionamento com Deus. Não era pelas Escrituras, mas simplesmente um relacionamento direto. E Paulo então começa a combater essas heresias, além das heresias judaizantes, que também queriam trazer as festas do Velho Testamento, tabernáculos, circuncisão, aquelas práticas do Velho Testamento que eram sombra do verdadeiro. Paulo já começa a combater essas pessoas, por isso ele diz: nós somos como vasos de barro. O vaso não tem valor nenhum em si, mas ele se torna valioso por aquilo que ele traz no seu interior. E aí então o apóstolo Paulo, ele vai começar a desenvolver essa ideia. O apóstolo Paulo, ele começa agora a demonstrar como devemos encarar o fato de que ele, o apóstolo, e os crentes eram vasos de barro e que traziam no seu interior o conteúdo do evangelho, o conteúdo que era Cristo. E é claro, meus irmãos, que nós precisamos sempre lembrar, como inclusive foi dito semana passada, quando nós falamos de enchimento do Espírito Santo, não estamos falando de um enchimento místico, estamos falando de um enchimento da palavra de Deus, estamos falando da palavra de Deus transbordando no nosso coração, preservando essa palavra com zelo, preservando essa palavra para que nenhuma fala, nenhum pensamento, nenhuma teoria, por mais leve que seja, venha corromper o evangelho de Cristo. Paulo diz: nós somos estes vasos de barro. Agora, é impressionante porque Paulo está fazendo aqui esse paralelo entre o vaso de barro e o tesouro que está no seu interior. E como ele desenvolve isso? Ele vai desenvolver através do seu próprio ministério. Como era possível isto? Como era possível e como é possível alguém ser um vaso desprezível, sem valor algum, frágil, e ao mesmo tempo se tornar tão valioso pela presença de Cristo no seu interior, pela preservação das Escrituras no coração, pelo conhecimento da palavra de Deus? Porque, irmãos, nós vivemos tempos tão difíceis e muitas vezes nós não conhecemos as Escrituras. Eu me lembro que era adolescente e eu ouvi uma missionária, Irmã Talowicz, uma suíça.
E ela disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu era adolescente. E aquela missionária olhou para mim e disse assim: Alfredo, sabe aquela poeira que cria em cima da Bíblia na sua casa? Porque você não usa a palavra de Deus para estudar. Esse pó, ele é muito mais perigoso do que o pior veneno que existe neste mundo. Ora, se eu digo que tenho a palavra no meu interior, eu preciso ler essa palavra. Eu preciso conhecer essa palavra. Eu preciso passar para os meus filhos essa palavra. Porque assim como vasos de barro, nós certamente seremos valiosos diante do Senhor. E como é que nós podemos desenvolver isto? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele demonstra que somos vasos de barro, que possuem as Escrituras no seu interior. E nesse sentido, nós reconhecemos que todo o amparo da nossa vida vem do Senhor. Verso 8 e 9, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E ele fala então sobre esse contraste que existe na nossa vida diante do Senhor. E o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo algo tão precioso. Paulo está dizendo que nós somos humanos, que nós somos fracos, que às vezes há momentos na nossa vida, que até mesmo a nossa fé, ela é chacoalhada por um ataque do inimigo. Porque nós precisamos entender que o diabo anda ao seu redor. O diabo anda ao redor dos seus filhos. O diabo anda ao redor da sua família para destruir. Por isso nós precisamos entender a obra de Deus na nossa vida. Quando Paulo fala que nós somos atribulados, porém não angustiados, o que Paulo está dizendo aqui é que nós podemos ser espremidos, podemos ser pisados, podemos ser pressionados. E talvez a ideia de Paulo aqui sejam quando aquelas pessoas iam fazer o vinho, e eles colocavam então as uvas em tachos, e as pessoas começavam a pisar as uvas. Paulo diz: nós podemos sofrer como as uvas sofrem, os nossos filhos podem sofrer essa situação, a nossa família pode sofrer isto. Mas o apóstolo Paulo diz: nós somos espremidos, mas nós não somos impedidos de continuar essa marcha vitoriosa para a eternidade. O crente, ele pode ser sim espremido, ele pode ser até pisoteado. O crente pode passar por momentos difíceis na sua vida, mas quando ele tem esse tesouro no seu interior, quando ele tem o Evangelho no seu interior, ele nunca é impedido na sua marcha para a vitória que teremos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo também diz que nós podemos estar perplexos, porém não desanimados. E é interessante porque essa tradução ela é muito boa, porque a palavra perplexo significa dúvida. Dúvida, é isso mesmo. Dúvida com relação ao ministério. Dúvida com relação à minha vida. Dúvida com relação à minha fé. E veja, Paulo está escrevendo isto. O grande Paulo, o grande apóstolo, e ele está falando a partir da sua própria experiência. Sim, nós podemos passar momentos difíceis, onde a perplexidade, a dúvida, onde a minha fé sofre uma grande turbulência.
Eu me lembro que há algum tempo um pastor me procurou dizendo: Alfredo, eu gostaria de ter a sua ajuda. E eu disse: tudo bem, eu queria que você me acompanhasse, amigo. Eu disse: mas quem sou eu? Somos pastores. Não, mas eu quero que você me acompanhe. E naquele gabinete ali, eu estava à mesa, e este colega do outro lado, um pastor admirável, até hoje, em lágrimas ele disse: amigo, a minha crise é tão profunda que às vezes eu duvido da existência de Deus. Eu duvido da existência, de que tudo isso seja verdade. Me ajude em oração. Me ajude nessa caminhada, nessa jornada. Separe para mim textos para que eu possa devorá-los, para que eu possa estabelecer diante do Senhor a minha fé. Você acha que isso é impossível? Não. Quem sabe haja pessoas aqui que já passou por essa crise, que obteve dúvidas nas mais diversas áreas. Mas essas pessoas, elas são preservadas, porque quando o apóstolo Paulo diz, essas pessoas podem estar perplexas, cheias de dúvidas, dúvidas profundas, sérias, mas elas não são desanimadas. E a palavra desanimado aqui significa sem esperança alguma. Ela pode, num dado momento, passar por essa dúvida, mas ela não cai num desespero sem fim, porque o Senhor ampara. Porque o Senhor conhece o quanto nosso coração é pequenino. E como nós precisamos do Senhor. E como nós precisamos de Cristo. O seu amor que foi derramado, não no momento em que eu fui alcançado pelo Evangelho. Você sabe quando o amor de Deus o alcançou? Antes da fundação do mundo. Ele te amou e te escolheu. E Ele te escolheu para que você nunca caísse numa desesperança total. As dúvidas, elas surgem, não podemos negá-las. Nós não pregamos o Evangelho da autossustentação, não pregamos o Evangelho de heróis imbatíveis, não pregamos o Evangelho de uma fé inexistente, uma fé que se torna objeto de manipulação da mão do Senhor. Não. Reconhecemos a nossa fraqueza. Mas o apóstolo Paulo, ele nos traz uma promessa tão bendita. Você pode estar em dúvida, meu irmão, mas você é um vaso que possui o Evangelho no seu interior. Por isso você pode até viver essa perplexidade, mas você nunca cairá na desesperança total. Paulo também fala que muitas vezes somos perseguidos, porém não desamparados. A expressão aqui já diz, somos caçados constantemente. Satanás não descansa até destruir o seu lar, atacando todos os membros da sua amada família. Mas o apóstolo Paulo diz que nós não somos desamparados. Quando o diabo tenta destruir a nossa família, está ali a presença do Senhor, está ali a presença do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. E o Espírito Santo não veio falar de si mesmo, mas ele veio falar daquilo que ouviu de Cristo, do Evangelho. É a presença do Senhor que não nos abandona nunca. Podemos vivenciar momentos difíceis nesta caça contumaz, onde o inimigo tenta nos destruir de todas as maneiras, mas ele não conseguirá. Porque Deus está conosco. Porque o diabo não pode fazer nada que não seja autorizado pelo nosso Deus em sua soberania.
O Senhor Deus sabe o seu limite e o meu limite. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Deus nunca nos colocará numa prova que vá além das nossas forças humanas. O amparo do Senhor, o amparo de Cristo na minha vida. Quando nos sentimos cansados, precisamos, por fé, reconhecer que Cristo está abraçado a nós e dizendo: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, coragem, eu venci o mundo e eu estou aqui contigo. O apóstolo Paulo diz que nós podemos ser abatidos, mas nunca destruídos. Essa expressão significa, e possivelmente Paulo tinha em mente, as arenas dos gladiadores, quando alguns gladiadores eram lançados ao solo. O apóstolo Paulo diz: nós podemos até ser jogados no chão. Os inimigos que nos perseguem, sejam pessoas, sejam espirituais, podem até nos derrubar, mas Ele nunca vai nos destruir. Nunca terá poder para nos arruinar completamente. E isso ocorre porque, embora sejamos vasos frágeis de barro, isso acontece porque, embora a nossa família, os nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo, sejam vasos frágeis, no seu interior há o poder do Evangelho, que nos preserva incólumes nessa jornada. E é claro que nesse sentido, nós lembramos de uma doutrina tão amável que significa perseverança dos santos, dos 5 pontos da graça. Esse é o último ponto, dizendo que os crentes em Jesus Cristo, os crentes no Senhor, nunca abandonarão a fé, porque não depende deles. Depende do autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Por isso, quando nós olhamos essa expressão, em tudo somos atribulados, é verdade, mas não somos angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ou seja, somos espremidos, mas não impedidos na nossa jornada. Podemos ter dúvidas no nosso coração, mas nunca vamos cair numa desesperança sem fim. Somos caçados constantemente, mas temos a presença viva de Cristo na nossa vida. Podemos até, num momento ou outro, ser lançados ao chão, mas nunca seremos arruinados. O que Paulo está dizendo: sim, nós somos humanos e experimentamos as debilidades humanas. Não tente ser algo que você não é. Não negue aquilo que forma a sua estrutura como ser humano. Olhe para Cristo. Olhe para as promessas do Senhor. É por isso que a doutrina que fala que crente perde a salvação, ela não encontra amparo nas Escrituras. Porque a salvação não depende de mim, depende do Senhor, que antes da fundação do mundo, olhou para você com todos os seus pecados, Ele te amou e disse: este será um escolhido para viver toda a eternidade ao meu lado. Por isso, somos humanos e experimentamos essas debilidades, mas nossa jornada possui a Cristo como garantia. Cristo é que garante a nossa vitória. E quando eu falo isso, não estou falando de bens materiais, porque o maior bem que nós temos do nosso Deus não é a casa, o carro, o emprego, a saúde. Embora isto venha como também bênção do Senhor, mas o maior bem que nós temos do nosso Deus é Cristo. Por isso você não precisa temer na sua jornada.
porque certamente você há de chegar até o fim. Mas o apóstolo Paulo, ele não apenas reconhece o fato de que todo o amparo vem do Senhor, sendo este vaso de barro contendo um grande tesouro, mas o apóstolo Paulo, ele também reconhece que o Senhor deve brilhar sempre na nossa vida. Versos de 10 a 12. Porque quando Paulo fala de todos os problemas que vivia, e nós quando olhamos para o ministério e a vida do apóstolo Paulo, sabemos que ele sofreu todo tipo de perseguição, todo tipo de pressão. Mas ele também diz sobre o maior sentimento do seu coração, ele diz, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O Senhor Jesus diz que se uma semente cai na terra e não morre, ela não produz nada. O que Paulo está dizendo aqui não é outra coisa, senão aquilo que João Batista expressa no Evangelho de João, capítulo 3, verso 30. Convém que ele, Cristo, cresça e eu diminua. Paulo não está falando aqui de uma morte mística. Paulo não está falando aqui de autoflagelo. Interessante porque algumas igrejas ao longo da história interpretavam dessa maneira. Elas se autoflagelavam, achando que essa era a morte. Mas não é isso que Paulo diz. O que Paulo está dizendo é que fazer morrer a nossa vida abrange não somente os perigos que enfrentamos, mas também a nossa própria carnalidade. O apóstolo Paulo, ele nos diz que há uma luta entre a nossa carne e o Espírito Santo entre nós. O Espírito Santo com as Escrituras e a nossa carne com os desejos do pecado. E o que a carne produz é só destruição, mas o que o Espírito Santo produz em nós pelas Escrituras é o fruto do Espírito. O que Paulo está dizendo é que nós devemos estar dispostos a qualquer situação para que Cristo brilhe em nossa vida. Nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele tem a compreensão de que quanto mais Cristo crescia na sua vida, mais ele se sentia feliz. Os irmãos se lembram quando Paulo, ele havia pregado o Evangelho e fora perseguido. E aí então ele foi colocado na prisão. E a prisão naquela época não era como a prisão de hoje. Naquela época a pessoa ficava sentada com as costas na parede e as suas pernas num tronco. Ela não podia se mexer para lado nenhum. E Paulo ali, depois de tantas chibatadas, pauladas, preso naquela situação, injustamente, o que as Escrituras dizem que Paulo fazia? Ele dizia, Senhor, não mereço isso. Senhor, onde está a minha vitória? Senhor, o que está acontecendo? Não, as Escrituras dizem que o apóstolo cantava louvores ao Senhor. Quando o Senhor Deus, pelo seu poder, fez aquela prisão ser abalada, e ele então foi liberto, e por conta dessa situação, o carcereiro e toda a sua família foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. É quando o apóstolo Paulo deixa muito claro o fato de que, para ele, o mais importante é que Cristo brilhe e eu diminua. Por isso eu digo, irmãos, se Paulo existisse nos dias de hoje, ele seria execrado pelos falsos apóstolos existentes hoje, pelos falsos líderes, pelos falsos profetas, que são personalistas,
que colocam a sua foto na frente da igreja, dele e da esposa. Porque se ele é pastor, ela é diaconisa. Se ele é bispo, ela é pastora. Se ele é apóstolo, ela é episcopisa. Se ele é patriarca, ela é apóstola. E a foto dos dois está ali. O apóstolo Paulo diz: eu quero sumir. Estou disposto a pagar o preço para que o Senhor, Ele venha brilhar na minha vida. Eu não quero mais viver, eu quero que Cristo viva em mim. E sabe, meus irmãos, isso foi tão forte na igreja primitiva, porque eu posso afirmar isso, porque a história nos mostra que houve uma época, a partir do século III, uma época muito difícil para a igreja, quando o Império Romano começou a perseguir de forma muito brutal a igreja do Senhor. E sabe o que eles faziam? Eles pegavam não mais os gladiadores para lutar, mas eles pegavam todas as famílias de cristãos, colocavam no meio da arena, soltavam cães, lobos, tigres, leões famintos para devorar aquele povo. É interessante porque antes eles colocavam os prisioneiros, não necessariamente os cristãos. E quando soltavam essas pessoas na arena, eles começavam a correr dos animais, a emitir xingamentos contra o imperador, contra as pessoas. E era uma cena cômica. Mas a história nos diz que quando os crentes começaram a ser lançados nas arenas, eles colocavam as crianças no centro, depois colocavam as mulheres, depois vinham os homens, e na parte externa desta célula bendita vinham os pastores e líderes das igrejas. E a ideia é muito simples. Os pastores diziam: esses animais vão nos devorar, quem sabe os nossos irmãos serão preservados, mas se devorar os nossos irmãos, quem sabe as nossas dignas irmãs, esposas sejam poupadas, mas se ainda devorarem as mulheres, quem sabe as nossas crianças serão poupadas. E a palavra de Deus nos diz que os líderes mandavam todos se colocar de joelhos, e os líderes em pé, eles diziam: vamos cantar, meus irmãos, vamos cantar alto, glorificando e exaltando a Cristo, porque estamos tendo o privilégio de morrer por esse evangelho. Estamos tendo o privilégio de morrer pela causa de Cristo. E os animais, quando viam, começavam a devorar os pastores. Não havia grito, apenas gemidos. E a igreja cantava louvores ao Senhor. Eu pergunto: que graça tem isto? Por isso a história nos diz que o sangue dos mártires foi a semente do evangelho, fazendo com que aquele império no futuro se convertesse a Cristo e ao evangelho. Morrer pela causa de Cristo. É claro que isto é muito difícil para nós, mas precisamos olhar para o testemunho do apóstolo Paulo. Paulo, ele sabia, ao se sacrificar, não como uma atitude masoquista, mas simplesmente ao se sacrificar, Paulo via nas igrejas Cristo sendo aquele que trazia vida aos crentes. E é difícil, irmãos, porque às vezes não estamos dispostos sequer a evangelizar. Não estamos dispostos sequer a falar desse Cristo tão amado. O apóstolo Paulo diz: eu trago o morrer sobre mim, e de fato ele morreu literalmente por causa do evangelho, porque ele era um vaso de barro frágil.
mas que continha uma grande motivação: Cristo e o seu amor para com Ele, reconhecendo a obra do Senhor na minha vida. Irmãos, eu acredito que se nós estivéssemos lá no Calvário, vendo o Deus encarnado não era qualquer um, mas o Deus que participou da criação de todo o universo, ali como homem, morrendo em meu lugar, porque o Senhor me amou. Paulo, ele se lembrava desta obra, por isso ele dizia: estou disposto a morrer. Isso não é masoquismo, e Paulo não era melhor do que nós, mas simplesmente o que ele está dizendo é: importa que Cristo cresça e eu diminua. Mas existe um terceiro aspecto com relação ao ministério, ao testemunho do apóstolo Paulo, pelo fato de ele ser um vaso frágil, contendo o Evangelho, e nós também somos este vaso frágil, contendo este Evangelho, a presença de Cristo. Paulo reconhecia o futuro glorioso que ele possuía. De 13 a 15, diz assim o apóstolo: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele não apenas via o amparo do Senhor nos momentos difíceis da sua jornada. Paulo, ele não apenas demonstrava o desejo de diminuir para que Cristo brilhasse na sua vida, mas Paulo sabia do que o aguardava no futuro, e ele fala da ressurreição. Paulo trazia na memória o futuro glorioso por meio da futura ressurreição que receberia em Cristo Jesus. Você sabia que se você morrer, você vai ressuscitar pelo poder de Cristo num corpo glorificado e viver com Ele por toda a eternidade? Você sabia que se na volta de Cristo você estiver vivo, o seu corpo será transformado para que você viva por toda a eternidade na presença do Senhor Deus? Você sabia que passará toda a eternidade em íntima comunhão com o Senhor, podendo olhar ao próprio Deus face a face, não tendo mais nenhum temor, nenhum pecado, mas contemplando a santidade do Senhor, que coloca sobre nós esta santidade absoluta? Paulo sabia disto. Por isso Paulo, e vejam só que coisa interessante, meus irmãos, por isso Paulo desejava ver esta graça espalhada pelo mundo, para que este mundo glorificasse a Deus. É o que ele diz: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. A maior motivação de Paulo para a obra missionária, para a evangelização, era a glória de Deus. A motivação maior para pregar o Evangelho não é porque nós amamos ao ímpio. Ninguém ama o ímpio. Você diz: Senhor, eu quero ser missionário lá no Estado Islâmico, porque eu amo aqueles muçulmanos. É mentira. Senhor, eu quero ser missionário, porque eu amo aquela nação de aborígenes lá na Austrália. Isso não é verdade. Se você sentar com qualquer missionário e perguntar para ele:
Já houve momentos na sua vida em que você quis deixar isso aqui, o seu campo, porque não aguentava mais. Certamente muitos vão dizer, ih, rapaz, constantemente. Porque, irmãos, saibam disto. Eu passei 1 ano somente como missionário no continente africano. Foi o bastante para eu ver que, claro, eu aprendi a amar alguns irmãos ali, mas a minha indignação, a minha raiva de muitos ímpios, de muitos feiticeiros eram fortes. Por isso o apóstolo Paulo diz, olhando para a minha ressurreição no futuro, eu quero que essa graça seja espalhada pelo mundo, para que este mundo glorifique a Deus. Esta é a motivação missionária de Paulo, esta é a motivação da evangelização. Sabe por que muitas vezes nós não evangelizamos, meus irmãos? Porque a nossa motivação é errada. Eu quero evangelizar porque eu amo o pecador. Ama nada. Ama nada. Às vezes eu venho no avião, eu digo, Senhor, eu quero descansar, eu estou muito cansado, já não consigo dormir. Aí senta uma pessoa ao meu lado, olá, tudo bem? Aí eu por dentro, tudo bem. Está vindo de onde? Não, estou vindo daqui mesmo. Está indo para onde? Para Boa Vista. Para Boa Vista. Você mora lá? Você faz o quê? Aí diz, pronto, Senhor, agora é o fim. Eu sou pastor. Eu não sou nada. Não tenho religião, não tenho nada. E eu digo assim, Senhor, é para a tua glória, não tem jeito. E eu vou evangelizar logo para que esse sujeito me deixe em paz também no restante da viagem. O que vem no coração é a glória do Senhor. Aquela pessoa está pedindo para ser evangelizada, uma pessoa que é inimiga de Deus. Eu não devo dizer, eu vou evangelizar, porque agora nasceu um profundo amor por essa pessoa. Estou amando profundamente. Não. Eu vou evangelizar porque o meu desejo é que em tudo na minha vida, Deus seja glorificado. Por isso, irmãos, quando nós não evangelizamos, e eu me incluo também, é porque muitas vezes nós não estamos muito atentos ao desejo da glória do Senhor. O apóstolo Paulo demonstra essa motivação e ele deseja ver estas pessoas unidas a ele na ressurreição. E aí, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo ele fala neste amparo de Cristo na nossa vida, esse desejo de que Cristo cresça e nós diminuamos, esse desejo de olhar para o nosso futuro glorioso e desembocar no nosso coração a glória do Senhor, espalhando esta graça por onde quer que estejamos. O apóstolo Paulo ele faz uma conclusão, que nós podemos ver do verso 16 ao verso 18. Olha como Paulo ele sintetiza tudo o que disse. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que é o homem exterior? É o vaso. O que é o homem interior? É o Evangelho, é Cristo. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. O apóstolo Paulo ele diz que a sua motivação era nunca desanimar, porque ele sabia das implicações disto. E ele então faz um contraste. Sofremos nesse mundo? Sim. Mas quando nós comparamos o nosso sofrimento, a nossa tribulação,
com a glória, nós vamos descobrir que essa tribulação ela é leve como uma pluma. Ela é momentânea como uma chuva de verão. Quando nós comparamos o eterno peso de glória acima de toda comparação, quando nós comparamos o que nos aguarda, o que passamos aqui na nossa peregrinação é momentâneo, o que nós passamos aqui é leve. E o segredo está aqui. Nós não estamos atentando para as coisas materiais, precisamos delas, mas não é o foco. O foco é olhar para a eternidade, olhar para aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que eu mesmo, vou ficar muito envergonhado quando estiver na glória com o meu Deus. Porque eu vou dizer, Senhor, eu poderia ter tido uma vida melhor lá na terra, quando agora contemplo as maravilhas que o Senhor tem colocado diante de mim. Eu acredito que você também, meu amado, vai ficar constrangido quando esta obra ela for levada a termo, quando ela for concluída, quando atingirmos de fato a estatura de Cristo no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. Certamente nós diremos, Senhor, como eu fui um tolo, como eu pude me apegar às coisas efêmeras, quando na verdade o Senhor tinha tudo isso para mim. O apóstolo Paulo, ele lutava contra estas coisas. Paulo era um homem orgulhoso. Paulo era um homem que no passado possuía posses. Era um homem temido, bajulado. Era um homem que exercia influência sobre muitas pessoas. Era tido como um grande fariseu, com autoridade para matar os cristãos. Paulo, quando ele é alcançado pela graça do Senhor, o Senhor começa a trabalhar o coração daquele apóstolo, inclusive fazendo com que uma estaca fosse enfiada no seu corpo, Satanás esmurrando o seu rosto, para que ele percebesse que o seu poder e a glória eram de Deus, de Cristo e não dele. E qual seria a aplicação, irmãos, dessa mensagem a partir do testemunho do nosso irmão Paulo? Eu quero trazer 3 aplicações rápidas aqui. A primeira, nós também somos vasos de barro contendo o poder do Evangelho. Por isso estude o Evangelho, leia o Evangelho, conheça a doutrina do Evangelho, esteja cada vez mais aprofundado no Evangelho. Não se dedique só ao conhecimento da sua área técnica, do seu trabalho, mas aprofunde-se nas Escrituras também. Porque o que nós temos aprendido na nossa área técnica do trabalho é importante, mas vai ficar aqui. Conhecendo as Escrituras, certamente nós teremos sempre a atitude de colocar a eternidade do Senhor no nosso coração. Em segundo lugar, é claro, meus irmãos, nós passamos por apertos, mas o Senhor vai completar esta obra na minha vida e na sua vida. Creia nisso. Não tenha medo. Não tema. O amor de Deus por você é eterno, é divino. Nós não temos condições de medir este amor deste Deus que há de nos preservar na fé até o dia final. Mesmo nos momentos difíceis que passamos, a graça do Senhor e a presença de Cristo conosco há de nos conduzir com segurança
para a eternidade. Por isso, em terceiro lugar, qual deve ser o nosso desejo como crentes neste mundo, como amados de Deus, como aqueles que amam a Cristo? É muito simples. Desejar que Cristo brilhe na nossa vida em todas as atitudes. Evangelizar para que onde Cristo ainda não é glorificado, Ele venha a ser glorificado no meio daqueles que são inimigos de Deus. O meu desejo como crente é sempre lembrar que não somos deste mundo, que a nossa pátria é a pátria do Senhor. Estamos passando aqui como peregrinos nessa terra, marchando a passos largos para a presença bendita do nosso Deus. Por isso, meus irmãos, podemos ficar muito tranquilos, podemos ter paz no nosso coração, porque é o Senhor que nos conduzirá em segurança. Às vezes, quando eu viajo com a minha família e eu estou dirigindo, eu olho pelo espelho do retrovisor do meio, eu olho para os meus filhos, eles estão dormindo. E às vezes a minha esposa, que é tão amada, tão querida, ela às vezes se esforça para estar acordada, não porque ela tenha medo, ela não tem, mas fazer companhia. Mas digo, amor, descansa um pouco. E aí estão os três dormindo, e eu estou conduzindo, eles não param. A jornada continua. Eles estão ali tranquilos, porque o maridão, o pai, está conduzindo. Assim é Cristo na nossa vida. É Ele quem nos conduz em segurança. Você não tem que temer perda de salvação, isso não existe. Você não tem que ter vergonha de reconhecer suas fraquezas, elas existem, às vezes são profundas. Mas devemos ter tranquilidade no nosso coração, porque o Senhor há de nos conduzir seguros para a pátria celestial. Paulo, no momento do seu sufrágio, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora o que me aguarda é o quê? É mais sofrimento, mais lutas? Não. Agora eu vou ver a Cristo. Ele há de me receber de braços abertos. Vai colocar uma grinalda viva na minha cabeça. E eu viverei com Ele para toda a eternidade. Eu imagino que Paulo já está usufruindo, não na sua intensidade, porque o seu corpo há de ressuscitar, mas ele já está vivendo um pouco desta glória de estar no seio de Abraão, na presença do Senhor. Os que partiram estão com o Senhor, e nós estamos e sempre estaremos por toda a eternidade com o Senhor. Fique tranquilo. Tenha paz no seu coração. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Ele iniciou e vai completar esta obra em nós. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar. Quero convidar o Weber para vir aqui à frente. Por favor, meu irmão. E eu vou pedir para que você ore numa oração de gratidão ao nosso Deus, por esta alegria que nós temos, esta segurança que nós temos. Sim, somos vasos de barro, que possuem o maior tesouro desta terra no seu interior, o Evangelho de Cristo. Oremos. Oremos, irmãos. Amado Deus que estás nos céus, nosso coração se enche de alegria, Pai, na Tua presença. Pelo nosso merecimento, Pai, e pela Tua graça infinita que se manifesta
através da morte de Cristo Jesus na cruz em nosso lugar, Pai. Ó meu Deus, não temos mérito algum para alcançar esta graça tão infinda, Pai, mas Tu te compadeceste de nós. Antes da fundação do mundo, Pai, providenciaste tão grande salvação, que o nosso coração possa estar sempre, Senhor, se regozijando na Tua presença e trazendo à nossa memória esta verdade, Pai. Verdade que mais uma vez nós ouvimos aqui através da exposição da Tua palavra. Que nós possamos nesta semana, Pai, continuar com corações agradecidos e regozijados diante de Ti, Pai. Apesar das agruras, apesar das dificuldades, dos desafios, das nossas limitações, dos nossos tropeços. Sabemos que Tu já conquistaste a vitória para nós, Pai. A vitória por toda a eternidade. Meu Deus, nosso coração se alegra diante de Ti. Te peço que abençoe, Senhor, cada um dos Teus servos aqui presentes, cada família aqui representada, Pai. Que possamos iniciar essa semana realmente, Pai, caminhando nos Teus santos caminhos e procurando conhecer mais de Ti, mais da Tua palavra, edificar a nossa vida, os nossos caminhos na Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, que não sejamos simplesmente contempladores, admiradores até, mas que sejamos praticantes da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, pois sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Queremos confessar a nossa completa e total dependência no Senhor e pedir, Pai, continua conosco nesta jornada, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor, o grande amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a capacitação nas Escrituras, dadas pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo, estejam sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão Heber, sobre a vida deste rebanho tão amado que se reúne aqui nesta noite, e sobre todo o pequenino rebanho de Deus ao redor dessa terra, que hoje, no dia do Senhor, cultuou a Cristo, agora e para todos sempre. Amém.